Olá, eu quero me apresentar a vocês. Eu sou a professora Maria Luísa Guedes e estou aqui hoje para que continuemos esse nosso curso, essa nossa disciplina de Filosofia da Educação, que vocês já tiveram aulas com o professor Lorieri, com a professora Sani e talvez com a professora Terezinha também. A parte da filosofia da educação que eu vou trabalhar com vocês é a estética. Então, para isso, para que a gente possa, vocês não caírem de paraquedas no meio dessa discussão estética, que parece um nome bastante distante, estranho, ou muitas vezes a gente liga a questão da estética mais à questão física, a questão da plástica, da maquiagem, mas nós vamos tratar aqui dessa questão ligada à educação, e não neste sentido que normalmente as pessoas estão acostumadas a trabalhar. Muito bem, então para a gente começar a trabalhar essa questão da estética, me parece importante fazer alguns ganchos. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer, vamos situá-los dentro do que vocês já vêm trabalhando dentro de filosofia da educação, para que isso não chegue assim de paraquedas. E isso já anuncia um pouco como é importante, dentro da estética, que nós vamos trabalhar, como é importante a fala do professor, o discurso do professor. Então, eu começo então, dizendo a vocês que o discurso do professor ele deve sempre trabalhar, levando em conta aquilo que a gente chama de conhecimento prévio dos alunos. E então, como eu não os conheço, o que eu sei que vocês têm como conhecimento prévio é as aulas que eu acompanhei, que eu soube que vocês já tiveram, que eu tive a oportunidade de ler. Então, eu vou procurar situar a estética dentro, relacionando, fazendo ganchos com as aulas que vocês já tiveram. Bom, agora, então, nós vamos mudar e vamos nos aproximar do slide, para que eu possa, junto com vocês, compreender um pouco melhor o que eu acabei de dizer, tá bem? Vejam, então falávamos de ganchos e articulações com a filosofia da educação. E eu disse a vocês que era muito importante, isso já faz parte da área de estética, é muito importante que a gente leve em conta os novos conhecimentos. E os novos conhecimentos a que eu me refiro aqui são aqueles conhecimentos, são ideias, conceitos que vocês já trabalharam com o professor Marcos Lorieri. Então, vejam, a unidade sobre estética, é a nossa unidade. Quer dizer, se vocês se lembrarem bem, o professor Marcos Lorieri dizia a vocês que a filosofia coloca questões fundamentais para a humanidade. Quer dizer, a filosofia é um saber bastante amplo e que está preocupada com as questões fundamentais da humanidade, as grandes questões que a humanidade coloca. Por exemplo, a filosofia está muito mais preocupada com o sentido, com o porquê das coisas, com o fundamento das coisas, da realidade, das relações humanas, do que propriamente preocupada com o funcionamento das coisas. Por exemplo, a ciência está preocupada com o funcionamento. Nesse nosso momento aqui, por exemplo, como é que funcionam as chuvas? A filosofia não está preocupada com o funcionamento, está preocupada com as grandes questões. E vejam, aqui também, nesta medida, a filosofia da educação coloca questões sobre a educação, questões importantes sobre a educação. E estas questões importantes sobre a educação são aquelas questões que o professor Marcos chamava de questões de fundo. Vocês se lembram, quando o professor Marcos trabalhou bastante com vocês, essa questão o que seriam essas questões de fundo? A gente poderia até dizer que são problemas, que a humanidade vai se colocando, vai identificando.
não é? Problema aqui, diferentemente do campo da matemática, não é para ser resolvido. Problema aqui é para ser ampliado. Vocês devem estar se perguntando, que história que é essa de que problemas não se resolvem, problemas se amplia? É que em filosofia, ao falar de problema, está se falando de uma situação problemática, né? Uma situação onde várias questões se colocam e não é possível tomar uma resposta única, pronta, acabada imediatamente, né? Na filosofia, nós vamos colocando questões para que possamos cada vez mais ir fundo naquela dada situação, naquela dada realidade. Então, vamos de novo voltar aqui ao slide para a gente dar continuidade a isso, tá bem? Vejam, falávamos então que a filosofia coloca então estas tais questões no campo da educação. E vejam, quando falamos de campo de educação, o professor Marcos, a professora Sani, não é? Também já trouxeram questões. Eu vou um pouco retomar para que a gente entenda o que quer dizer que coisas da realidade da educação poderiam se transformar em problemas, em indagações, em perguntas que suscitam o pensar filosófico. Então, vejamos, quando falamos de educação, não é? Estamos falando de processos de ensino-aprendizagem, apropriação, produção do conhecimento, estamos falando da relação professor-aluno, da relação aluno-aluno, não é? Estamos também falando das relações entre escola e sociedade. Todos esses aspectos são objetos da filosofia da educação, não é? Então, vejam, sobre essas questões, não é? Todos nós sabemos como essas questões são problemáticas, não é? Então, aí a filosofia da educação vai se ocupar, não é? E procurar conhecer o mais profundamente possível estas situações, digamos assim. Vejam, então, as questões da estética, da sensibilidade, não é? Da sensibilidade humana, da comunicação humana, as questões da experiência, da percepção daquilo que é belo, daquilo que é feio, daquilo que é digno, daquilo que é indigno, daquilo que é um horror, né? Quantas coisas nos horrorizam, né? Nos deixam indignados na nossa realidade, seja em relação à educação, seja em relação a outras coisas. Então, vejam, aqui nós já começamos a falar de estética, então. Dentro da filosofia da educação, estas questões da beleza, da experiência de beleza, de como sentimos as coisas, como vemos a realidade, não é? Como aquilo que é verdadeiro e falso, estão presentes em todos os aspectos aqui indicados, não é? Nesta medida, nós já estamos nos relacionando com a questão da estética. Então, vejam, temos então nesse momento, né, de perceber se conseguimos, então, compreender essa estreita relação, não é, entre a estética e a educação. Podíamos, no primeiro momento, dizer que estética tem a ver com arte, não é? Nós poderíamos dizer que, quando falamos de estética, falamos de arte, não é? Com certeza. Agora, quando falamos de estética, também falamos de educação, porque nos processos que nós apontávamos ali atrás, a questão da beleza, da percepção, da sensibilidade, dos sentimentos, também aparecem, não é? E com a filosofia, né, acho que conseguimos perceber qual a relação com a filosofia, né? Quer dizer, no seu método, na sua forma de se colocar e de proceder. E, neste momento, uma coisa importante, vocês já tiveram aula com a professora Terezinha sobre ética e terão, me parece, ainda uma aula sobre política. Né? E aí nós vamos ver que, para a gente compreender ainda melhor, um pouco melhor estética, né, dentro da filosofia e dentro da filosofia da educação, nós vamos também procurar compreender a relação com a ética. Então, para a gente continuar, não é,
aqui a nossa aula de hoje, pensamos o seguinte: quando falamos de estética, dizemos o que é que percebemos? O que percebemos é real? Todos percebem as mesmas coisas, não é? O que é que nos toca? Pela injustiça, pelo horror, pela beleza. Entramos aí, então, no campo da valoração. Essa é a relação que nós podemos começar a fazer com a ética nesse momento, né? Quer dizer, então, ética e estética estão muito juntos, não é? E aí, vamos explicitar, então, um pouco melhor a relação com educação, não é? Então, vejam, em relação à educação, vamos trazer alguns temas que poderiam nos ajudar aqui, agora, a nos aproximarmos, então, do nosso slide, não é? Quer dizer, eu me pergunto, né, o que impacta o meu aluno? Que textos, que filmes, que imagens, como mobilizar a vontade do meu aluno, dos nossos alunos, né, da turma com a qual a gente está dialogando nesse momento, não é? Então, vejam, o que é que toca a imaginação do aluno? O que toca o seu desejo, a sua curiosidade, não é? Para que o processo ensino-aprendizagem aconteça. Agora, nesse momento, a gente vai, então, não é, falar um pouco mais especificamente sobre, então, agora a relação de estética com a educação. Não é? Então, me acompanhem agora nesse novo slide, onde nós nos perguntamos, não é? O que impacta o meu aluno? Não é? Isso nos leva para a questão da estética. Que textos eu devo escolher? Não é? Que filmes vão fazer com que o meu aluno se sinta provocado? Não é? Que imagens? Como mobilizar a sua vontade? Essa é uma grande preocupação, não é, que o professor deve ter e que está no interior da questão da estética. E a sua imaginação é fundamental. Sem imaginação não há educação, sem imaginação não há produção de conhecimento. Pode parecer uma coisa esquisita, mas a imaginação é uma coisa fundamental para que possamos produzir conhecimento, para que possamos aprender, não é? E assim por diante. Continuando, não é? E o desejo, quer dizer, aprender é também um ato de desejo. Ninguém aprende por ninguém, quer dizer, eu preciso desejar. E cabe ao professor motivar esse desejo, tocar esse desejo dos nossos alunos para que eles se sintam provocados a isso. Então, vejam, é preciso provocar a curiosidade, não é, dos nossos alunos, porque senão vamos ficar todos lá morrendo de sono, né? Quer dizer, precisamos estar curiosos, né? E vejam, para que o processo, então, de ensino-aprendizagem aconteça, eu costumo dizer que é preciso dar um clique, é preciso que se dê um clique. O que é esse clique? Não é? O clique, a gente poderia dizer que o clique é aquele enganchamento. Eu brinco com os meus alunos dizendo assim, o que eu falo precisa encontrar um lugar na sua cabeça e enganchar. Esse que é o clique, não é? Então, esse clique é fundamental, a gente poderia chamar de insight, a gente poderia chamar de eureka, não é? O que muitas vezes a gente viu que é importante na educação. Muito bem. Já fizemos, penso, a relação, né, pelo menos começamos uma aproximação entre estética, educação, filosofia da educação. Agora vamos nos aproximar um pouquinho mais da estética e pensar o seguinte, que a estética, ela pode ser entendida de 3 maneiras. E nós vamos, nas próximas aulas, a cada aula, trabalhar essas 3 maneiras. Elas estão aqui na lousa, não é? Então, eu posso entender estética como uma disciplina, né? Uma disciplina dentro da filosofia, conhecimento, reflexão, teoria, como um discurso e metodologia, né, utilizado pelo professor, e também como experiência existencial e pedagógica. Então, vejam, para a gente entender um pouco melhor essas 3
maneiras de compreender estética, eu vou dar alguns exemplos. Então, eu vou dar um exemplo que vocês podem me acompanhar agora, partindo aqui do nosso slide. Vejam, eu tenho aqui uma frase do Ferreira Goulart, onde ele diz assim: a arte existe porque a vida não basta. Vocês compreenderam a frase? A arte existe porque a vida não basta. Muito bem. O que será que ele quer dizer com isso? Ao colocar uma frase como essa, o Ferreira Goulart, não é? Ele está preocupado com arte, ele está preocupado com experiência, ele está preocupado com a vida, quer dizer, ele está se preocupando com o que e como percebemos a vida. Não é? Vamos para um outro exemplo que pode nos ajudar, que é também de um escritor, que é o Milton Ratum, não é? Ele nos diz assim: a literatura é... Ele está preocupado com a literatura, né? Mas preocupar-se com a literatura é preocupar-se com arte também. Então, vejam, a literatura é a transcendência da vida, da nossa experiência. Vejam que interessante, ele está falando de estética, ele está teorizando essas questões da sensibilidade, da percepção e da arte. Podemos ainda ter mais alguns exemplos, por favor, me acompanhem. Com estes exemplos, nós já estamos, então, entrando naquele segundo ponto que eu disse a vocês, não é? Que era o ponto em que a estética pode ser entendida como discurso e metodologia. O que quer dizer isso? Né? Isso quer dizer que o professor faz parte da preocupação estética, a questão da organização do discurso do professor. O professor tem uma intencionalidade no seu discurso. E nessa sua intencionalidade, a questão estética é muito importante, porque é a partir disso que ele vai poder escolher materiais para trabalhar, não é? Então, vejam, esses materiais, eu trouxe 2 aqui. E gostaria que vocês prestassem atenção nos 2 exemplos para que a gente pudesse entender o que eu estou dizendo. Aqui, digamos que sou eu, né, escolhendo como material para vocês, para falar de percepção, para falar de sensibilidade e de estética, não é? Ou para falar de seja do que for, não é? A gente pode fazer isso até com ciência, com certeza, não é? Eu tenho aqui um primeiro pequeno texto, não é? Que diz: a palavra entusiasmo vem do grego e significa Deus, não é? Quer dizer, é muito interessante, quando falamos isso, nós estamos trazendo uma dimensão estética, a ideia de que o entusiasmo é uma experiência tal, não é? Uma experiência de tal alegria, de tal profundidade, de tal curiosidade, que é como se, não é? Eu tivesse Deus dentro de mim. Né? Então, o que é maior alegria do que essa? Então, a ideia, trabalhar, por exemplo, a palavra entusiasmo, buscar as preocupações, não é? E entender esse entusiasmo como uma experiência estética, por exemplo. Não é? Assim dizem os místicos, né? Quer dizer, em geral se fala que a experiência religiosa é uma experiência estética. Né? Alguns autores, pelo menos, trabalham essa ideia. E o outro, agora vamos ao outro. O outro exemplo, né, que quero que vocês me acompanhem também, é uma pergunta também aí, não é? Feita em de um encontro de artes que é muito interessante. Ela é muito instigadora, né? Poderia ser exemplo de um material, né? Fazer uma prova, fazer não é? Um exercício, uma dissertação. Vejam, o que seria do mundo sem as coisas que não existem? Como é que uma pessoa faz uma pergunta como essa? Pense você um pouco. Como seria o nosso mundo
sem as coisas que não existem. Que coisas que não existem, mas que existem no nosso mundo, né? Talvez a gente pudesse dizer paz, né? Paz é algo que está no nosso mundo como um anseio o tempo inteiro, né? Mas, de fato, nós não vivemos num mundo pacificado, que tenha alcançado a paz mundial, mas é fundamental que este algo que não existe, né, esteja presente no nosso mundo, porque é um horizonte que nos faz caminhar para frente, não é? Então, essa é uma coisa muito interessante. E os dois últimos exemplos agora, que eu daria a vocês, né, que são, também o professor pode escolher, né, imagens bonitas como essa, que sem dúvida alguma falam da produção da sensibilidade humana, da construção de modelos, né? Aqui, por exemplo, é o modelo geocêntrico, não é? Então, nossos alunos compreendem melhor a ideia de modelo se a gente trabalha, e é uma experiência de percepção, de sensibilidade, não é? E, por último, não é? Tratando a experiência, ou melhor, a estética, como experiência pedagógica, eu trouxe esse quadro, não é? Que é de 1895, que está hoje em dia em Oslo, né? O seu original, e é um quadro impressionante. Vocês podiam procurar, não é? Na internet, cópia, e ver como que a visão deste quadro produz sentimentos dos mais profundos, né? Quer dizer, é uma tristeza, dá medo, enfim. Então, ao falar de experiência estética como experiência pedagógica, é como que aquilo me toca, me impacta, né? Podíamos ouvir uma música. Sugiro a vocês que ouçam o Pink Floyd, por exemplo, não é? É impressionante, não é? O que aquele grupo consegue fazer. Então, vamos encerrar esta aula por aqui hoje, né? E na próxima aula nós vamos pegar o primeiro para trabalhar melhor, o primeiro modo como a questão da estética pode aparecer na relação com a educação.